Fala pessoal, beleza? Mais um conteúdo aqui pro canal Notícias do Fogão. Vamos ver aqui o Redação Sport TV e o Seleção Sport TV, né? Essa dobradinha aí, o Rizek e Barreto. Então, falando do Botafogo e São Paulo e Botafogo e Pachuca. Lógico, não se fala outra coisa. O título mais recente e o futuro, né? O título que vamos disputar agora na sequência. Então, amanhã Botafogo e Pachuca, 14 horas. Passa na Globo, mas quem tiver no trabalho aí, na correria, não puder parar pra ver o jogo, ó, Casé TV, abre o YouTube, bota no fone de ouvido, abre o YouTube, assim, uma aba mais no cantinho assim, e quando for passar o chefe, dá o Alt Tab, pum, planilha. Chefe foi embora, Alt Tab, pum, tela do jogo. E é isso, filho. Casé TV, tem delay, é o jeito, Casé TV, 2 da tarde, Botafogo e Pachuca, Derby das Américas, vale taça e vale vaga na semifinal do Mundial. Dito isso, bora começar o vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, área de membros, temos 4 planos, os mais basiquinhos, R$3 e R$5, cabe em todos os bolsos, e você ajuda muito o canal, ajuda bastante o canal a fazer essa estrutura que a gente tem aqui e manter ela e fazer um bom serviço todos os dias para vocês. Então, dito isso, bora pro vídeo. E foi curioso que... Uma alegria, ilustrando o que o Tim tá falando. Pois é. O torcedor ali. A festa foi linda, né? No domingo. E nesse processo, nesse jogo, eu acho que esse foi o terceiro jogo do Arthur Jorge, né? Ele pega o primeiro jogo contra a Liga, a Liga lá em Quito. Depois ele enfrenta o Cruzeiro na primeira rodada do Brasileiro, derrota. E aí ele vai para o jogo contra o Universitário, que era um jogo de vida ou morte. Se o Botafogo perdesse, o Botafogo estaria fora, porque teria perdido 3 partidas, né? Isso, inclusive, é uma das muitas histórias, né? A história do time que vem da pré-Libertadores, mais uma, né? Que vem da pré-Libertadores e enfrenta 2 jogos, quer dizer, perde 2 jogos, né? Na Libertadores e depois se recupera na fase de grupo. Inclusive, se classificando com a rodada de antecedência, porque ganha os 3 jogos seguidos, né? E tinha uma questão ali, Tim, que era como o Botafogo iria se adaptar a um modelo de jogo com 4 atacantes. O Arthur Jorge aplica esse modelo no primeiro jogo, fora de casa. Sim. Então, o Botafogo não estava acostumado. O Botafogo costumava jogar desde o esquema do Luiz Castro, com um meio armador, 2 pontinhas e um atacante de referência. O Arthur Jorge muda isso, coloca 4 na frente, garante uma relação que precisava amadurecer, né? De uma concentração tanto defensiva como de ligação nos 2 volantes. E o Botafogo precisou se adequar a isso de uma maneira rápida. Não foi tão rápida, mas pelo menos na Libertadores conseguiu, né, um resultado, porque vence o jogo contra o Universitário e depois ganha da Liga aqui. E aí tem um jogo fundamental, que é o jogo contra o Universitário lá no Peru, que foi um jogo dificílimo, e que aquele gol do Jefinho eu coloco como um dos 5 gols mais importantes do ano, talvez. Um gol que garante o Botafogo na segunda fase e dá tempo, aí sim, para esse time ganhar maturidade, fazer uma janela de transferências absolutamente agressiva no meio do ano, que vem Almada, vem Igor Jesus, vem Alex Telles, vem Alan, por mais que o Alan não foi... Vitinho, verdade, para suprir o Nunes, que tinha voltado pro Peñarol, né? Então esse time tem tempo para ganhar cancha. Acaba ganhando essa cancha no Brasileiro, onde lidera a maior parte do campeonato, e se prepara para enfrentar o Palmeiras. E aí vem aquela história de derrubar Palmeiras, depois São Paulo, depois Peñarol, ou seja, mais de 10 títulos de Libertadores aí somados, e chegar na final e conseguir aquela vitória épica em mais uma dessas passagens inacreditáveis desse ano, de você ganhar um jogo com -1 em mais de 100 minutos de partida, né? Que trajetória, hein? É impressionante. E que aceleração dessa trajetória na reta final, né? Eu imagino que o próprio Caju esteja cansado depois de ir a Buenos Aires, depois de ir a Newton Santos. Você imagina jogador, né? Eu tava no General Severiano depois do jogo de domingo, e eu olhei pro manequim vestido e falei, caramba, vestiram 2 vezes mesmo, né? A música falava que era só uma vez, né? Vestiu o manequim no final do ano, vestiram 2 vezes, que coisa impressionante. E quer que não, você também tem mais essa história do mental, né? O Botafogo, o mental, porque de fato o Botafogo faz 3 jogos.
se não ruins, porque até alguns conseguiram imprimir, principalmente o jogo contra o Cuiabá, seu jeito de jogar, mas contra o Cuiabá e principalmente contra o Vitória e o Botafogo joga mal. Mas o Botafogo desperdiça 6 pontos, né? Então, existia aquela questão de será que o mental pode estar abalado? E aí você enfrenta o Palmeiras no Allianz e você, se não domina, porque os 15 primeiros minutos do Palmeiras foram muito agressivos, imponentes, mas você encontra o gol ali e você domina, você derruba o adversário que era aquele trauma do ano passado e que acabou virando um adversário que o Botafogo conseguiu ganhar 3 vezes, empatar uma, não perdeu nenhuma, e nesse empate foi um empate com sabor de vitória, foi um empate da classificação, né, da Libertadores. Então, aí depois você vai, enfrenta o Galo daquele jeito, com -1, ganha. Pega o Internacional que tinha perdido para o Flamengo, mas um Internacional de melhor campanha e de uma das melhores histórias do ano no futebol, Internacional de Roger Machado. Acha aquele gol nos primeiros 10 minutos, golaço de Savarino, essa figura que a gente precisa comentar, né? Esse personagem fantástico do Botafogo esse ano. E não consegue aplicar a sua intensidade porque o time não tinha perna, né? Então, qual é a característica marcante desse time? Esse time é absolutamente intenso. Ele não é tão vertical como era o time de Luiz Castro, porque ele tem uma variedade de possibilidades de jogadas muito maior, mas ele é muito rápido, muito intenso, com jogadores muito fortes. E no jogo no Internacional já ficou notável que o time não conseguia aplicar isso, porque não tem mais corpo, não há mais força garantida nesse time, porque esse time está extenuado diante dessas 2 semanas insanas. Mas mesmo assim consegue se segurar e consegue ganhar do Internacional. Para chegar no jogo de São Paulo, que foi um jogo mais tranquilo, mais controlado, São Paulo desmobilizado, mas é notável que ainda há essa camada da segurança mental, de você se provar, de você mostrar, de você rasgar qualquer narrativa do ano passado, só que você também tem que ter um corpo, você também tem o estado físico, o estado anímico desses caras, que vai ser muito importante da gente ter atenção a partir de amanhã no jogo contra o Pachuca. Ontem, o Pachuca, se fez minimamente o dever de casa, vai estacionar o ônibus na frente da área, né? Porque o que não deu certo nessa reta final do Botafogo foi enfrentar adversários muito retrancados, com a proposta totalmente defensiva, né? Mesmo jogando em casa, isso aconteceu. Times que estavam em outra faixa da tabela, aconteceu com o Vitória, com o Cuiabá. Vitória, Cuiabá e Criciúma. Com o Criciúma. E com o Atlético Mineiro. Com -1 no Brasileiro. Que era o rival da final da Libertadores, mas, né, que no jogo pelo Campeonato Brasileiro estava também com um time desfalcado e optou por uma proposta totalmente defensiva, que nem foi a da final, né? A final também, enfim. Outra história. Mudou tudo em 30 segundos. Mas o Pachuca, que não joga desde 9 de novembro, é isso? Desde 9 de novembro. A última partida no Campeonato Mexicano, Apertura, perdeu para o Juárez 1-0. Só perdeu, aliás, neste semestre, não é isso? E o Pachuca ficou em antepenúltimo no Campeonato Mexicano, perdeu 10 partidas, ganhou 3 e aí acho que são 17 times, então são 4 empates. Vem de uma fase muito ruim, o Pachuca de fato. Alerta de retranca, então, né? Alerta de retranca. Já temos aí todo o cenário configurado para o Pachuca estacionar o ônibus, né? Exatamente. O Pachuca é campeão da Conca Champions, só que a Conca Champions terminou no meio do ano, né? Ele ganha do Columbus Crew, antes tinha derrubado seu principal rival mexicano, que é o América do México. Só que as notícias que se dão é que boa parte do time que ganhou pela 6ª vez a Conca Champions, e inclusive empata com o América do México como os times com mais títulos da Liga da América Central e da América do Norte, é que a base desse elenco saiu. Então, hoje o time é diferente e o time vem desse campeonato mexicano muito ruim. O fato do Pachuca não estar jogando desde o dia 9 de novembro, se dá porque o campeonato mexicano tem playoff. O campeonato mexicano tem mata-mata e o Pachuca não conseguiu fazer o dever de casa de ir para o mata-mata. E a gente está falando de um campeonato que são 18 times, que não tem rebaixamento e que 10 vão para o mata-mata, porque os 2 primeiros já se classificam direto e ainda tem um mata-mata anterior
entre o sexto ao 10º, né? Então tem muita vaga, tem mais vaga para o mata-mata do que time disputando, e mesmo assim o Pachuca não conseguiu. O Pachuca tem umas... Tá jogando contra um Fluminense mexicano. Quem? O Pachuca, campeão de continente. Sim. Com uma temporada muito ruim. Exatamente. Dá para fazer esse paralelo, com a diferença que é a temporada do meio de ano para cá, né? Porque no primeiro semestre conseguiu o título da Conca Champions. É um bom paralelo. É o tipo do jogo dificílimo de fazer qualquer... Não é que nem questão de previsão, mas assim, você tentar imaginar como vai ser o comportamento de um e de outro, né? Porque o Botafogo, nós sabemos, chega exausto, né? Vai mudar o estilo de jogo ou não sabe jogar sem intensidade e vai, né, pro tudo ou nada? O Pachuca vai se retrancar ou vai dizer o seguinte: não, eu sou time grande, sou campeão da Conca Champions, eu vou para cima? Qual é o histórico de confronto entre Botafogo e Pachuca? O Botafogo atual e o Pachuca atual nunca jogaram. Nunca jogaram. Provavelmente jogadores desses dois times nunca se enfrentaram. Né? Tem uma coincidência que o centroavante do Pachuca é o Rondon, venezuelano, já veterano, passagens pelo River Plate, enfim, e é colega de seleção do Savarino. Jogam juntos na seleção. Tem um jogador, até anotei o nome dele, que ele todo mundo comenta como um dos melhores jogadores do Pachuca, é um marroquino, o Osama Idrissi, que é um cara que tem um histórico de Feyenoord, de Sevilha, o que é muito comum, né? Tem alguns jogadores que se destacam na Europa que o México acaba contratando, né? O Guignac, francês, é o caso mais clássico, né? Mas tem outros jogadores, e o Idrissi, por mais que não seja europeu, seja marroquino, mas tem formação, né, ali na Holanda. E ele é um pontinha ali do lado esquerdo, que é o jogador de escape do time, desse time que tem o Rondon como referência lá na frente. Qualquer projeção é muito difícil de fazer, né? Olhando elenco por elenco, é inquestionável que o time do Botafogo é muito melhor, que o time do Botafogo, em condições normais, seria favorito para esse jogo. Mas é um jogo só, de fato é um time descansado, que mesmo que não venha fazendo uma temporada boa, é um time descansado, é um time que chega sem nenhum peso, contra um time exausto. Ontem, Barreto, teve uma cena que eu achei curiosa. Tem um influenciador que faz dublagem não, leitura labial. O nome dele é Gustavo Machado. Sim. Ele circula vários vídeos fazendo leituras labiais, sobe vários vídeos fazendo leituras labiais de momentos de jogo. E aí tem uma leitura que ele faz do Igor Jesus conversando com algum jogador que eu não reconheci do São Paulo, domingo, no meio do jogo, alguma bola parada. E aí o jogador do São Paulo pergunta, quando que vocês vão viajar? Aí o Igor Jesus fala, no meio do jogo, a gente já viaja hoje de noite. A gente não tem tempo nem de comemorar. É muita pressão. Então, para você ver, os jogadores estão verbalizando... É desumano isso. É desumano. Exatamente. E aí, essa agenda se você passa do Pachuca, você vai enfrentar um Al-Ahly, que é um gigante, talvez o maior time da África, um time que bate cartão nesse Mundial Interclubes todo ano. Pegou Palmeiras na semifinal, perdeu. Pegou Flamengo recentemente também na disputa de terceiro e quarto. Ganhou de um Palmeiras numa disputa de terceiro e quarto, aquele do ano que o Palmeiras perde pro Tigres. Enfim, é um time gigante e é um time que tem uma massa de torcedores enorme. O Egito é próximo relativamente próximo do Catar, né? Óbvio que tem uma Arábia Saudita ali de distância, mas tem voo direto, então você pode, com certeza, lotar um estádio sábado, caso o Botafogo passe. Então, assim, eu acho que o torcedor botafoguense está muito orgulhoso, está muito feliz, e eu acho que ele está criando a dimensão que o que vier nesse Mundial é lucro, e se não rolar, se acontecer de perder de Pachuca, se acontecer de perder do Al-Ahly, é algo absolutamente humano, acima de tudo. Eu acho que a palavra é essa, é humano, porque não assim... tira nem um pouquinho do brilho do que o Botafogo conseguiu. Até porque tem um Mundial no ano que vem, o grande Mundial, exatamente, onde eu acho que na meia da temporada os times brasileiros vão ter muito mais possibilidade de jogar perto da tua potencial. Isso. Mas tudo isso com o Botafogo aconteceu muito mais rápido do que qualquer um imaginava. Com certeza. Em grande parte, obviamente, isso é fruto da competência do projeto. O departamento de scouting, os milagres que tem feito, é extraordinário. Arthur Jorge, quem é Arthur Jorge?
currículo dele é Braga e Manada. Vem aí, meu filho. É aquele cara que a gente fala, tem 2 jogos contra o Real Madrid na Champions. Tá, né? E aí, né? O que mais? Sim. O Igor Jesus. Quase todo mundo que comprou encaixou de uma forma perfeita. Até Barbosa, por exemplo. Barbosa é um jogador que eu vi bastante nos anos, né? Defensa e Justiça Independente, Libertad de Paraguai. Eu sempre gostava da liderança dele, o canhoto para lançar. Isso. Mas eu imaginava que em espaço aberto ele ia ter grandes problemas. E não foi assim, né? Ele tem sido o grande líder de uma defesa muito sólida. Então, a primeira explicação para esse grande sucesso de Botafogo é a própria competência do projeto. A ausência de fair play financeiro é outra. Sem dúvida. Porque se tivesse fair play financeiro, o time não teria se reforçado de uma maneira tão brilhante no segundo semestre. Sem dúvida. Você acha que outra explicação é que os outros grandes de futebol brasileiro operaram por baixo do seu potencial? Eu acho que quando a gente olha para os modelos de SAF do futebol brasileiro, que já estão postos, existem muitas características que diferem do projeto do Botafogo. O projeto do Botafogo, ele é um projeto milionário, há muito dinheiro investido, mas desde que o Textor chega, ele projeta o ano de 2025 como o ano em que o Botafogo teria sua casa arrumada e começaria de fato a disputar títulos. Isso foi antecipado, e foi antecipado porque de fato o Botafogo soube se organizar a partir de um projeto, de uma ideia de jogo, o tal do Botafogo Way, que está sendo criado, está sendo aplicado. Eu acho ótima a expressão Botafogo Way, mas de fato o Botafogo hoje, a gente estava usando a palavra intensidade, que eu acho que é que carrega esse imaginário desse novo Botafogo. O Botafogo não é um time de um futebol encantador, mágico, mas é um time que você sabe qual é o arquétipo do jogador que vai ser contratado, você sabe mais ou menos a maneira como esse time vai se posicionar em campo, e você sabe qual o grau e jeito que o Botafogo vai se aplicar em campo. Isso é uma questão de identidade que foi projetada com esse scout muito bem arranjado, né? Muito bem construído, esse departamento. Mas aí você vê o departamento de comunicação, o departamento de marketing, a experiência em estádio, a comunicação, tudo isso foi reprojetado, tudo isso foi redesenhado numa lógica comercial, uma lógica que teve falhas em muitos momentos, mas que colocou de fato o Botafogo potencializando não só o clube, não só seus ativos, mas também sua marca. Quando a gente olha para as outras SAFs, você vê desde SAFs que ainda estão se calibrando sobre potencial de investimento aqui dentro, como é o caso do Grupo City investindo no Bahia. O investimento no Grupo City já é muito grande. O Bahia, enfim, voltou para o Libertadores desde 1989, não jogava, mas o próprio City está entendendo quanto pode colocar, quanto não pode colocar. Você vê o caso da SAF, do segundo momento de SAF do Cruzeiro, você tem uma passionalidade envolvida. O cara que compra, o Pedrinho Lourenço, ele é um cara que é um torcedor. Então você tem algumas questões ali, que a gente até vai debater depois, no caso da manutenção do Fernando Diniz, que há uma passionalidade que não existe no caso do Botafogo. E talvez isso atrapalhe esse desenho. Você pega o caso do Vasco, é o anti-case. Se a SAF do Botafogo já é o primeiro bom case, óbvio, sempre ciente que o futuro, ainda a médio prazo, guarda grandes mistérios. A gente precisa aprender onde vai ter o retorno. A gente não sabe disso ainda. Você sabe que eu acho que vale um bom papo com o Rodrigo Capello? Para a gente tentar entender o seguinte. Hoje nós temos elementos para saber se o Botafogo fez tudo direitinho e por isso deu resultado, e o Vasco fez tudo errado e por isso não deu resultado, ou tanto um quanto o outro, enfim, contaram com a sorte que sorriu para o Botafogo e não sorriu para o Vasco. Temos elementos para saber isso? A gente sabe que o processo do Botafogo de transformação em SAF foi um processo mais pacífico do que o do Vasco, embora tenha havido discussão, né? Tem relatos de uma assembleia lá que quase chegou às vias de fato, enfim. Mas a aprovação foi mais
foi mais pacífica do que a do Vasco. Sem dúvida. O Vasco, né, até o fim, havia muita dúvida, enfim. E também vinha pelo fato de que a gestão de Ducésio, que foi a última gestão associativa mandando no futebol, tinha feito todo um planejamento para era uma gestão, né, voltada para a transformação, né? Mas ela conseguiu muito apoio no clube. Sem dúvida. No Vasco, teve uma gestão também que quis conduzir esse processo, mas o apoio não foi tão grande. O Botafogo não teve opção, né? Nem o Vasco. Não tinha. Nenhum dos dois tinha. Só que assim, a opção do Botafogo parece que foi um pouco mais consensual. Não sei se eu estou me expressando bem, mas assim, parece que o Botafogo estava mais convicto. Sem dúvida. Não dá para falar o Botafogo, mas a comunidade, as pessoas, né, que compõem lá o clube, o conselho e tal, se convenceram melhor. No Vasco era tipo assim, olha, eu vou votar porque não tem outro jeito. Eu vou votar nesse negócio de SAF aí, mas não... por mim não tinha. Porque parece que não tem outro jeito mesmo, então vamos lá, vamos votar, sabe? O Vasco parece que votou no processo da SAF um pouco mais a contragosto do que o Botafogo. Mas acho que talvez no Vasco, desde o início, tenham, tipo, quem são esses elementos? Esse elemento, por exemplo, que anda de terno é boné de beisebol. Quem é? Mas não foi o suficiente para não fechar o contrato com ele. Mas com menos convicção, né? Mas é que tá isso que eu quero entender. É a tal da due diligence. Arriscadíssimo falar isso na frente do time, mas enfim. Ele faz poker face quando a gente pronuncia errado, ele não se manifesta. Será que... É isso que eu quero entender. Será que a tal due diligence do Botafogo foi super bem feita e a do Vasco não foi? Ou talvez o cara foi mais sério. Pois é, eu acho... Por sorte. Agora, assim... É isso que eu gostaria de entender melhor. Eu não tenho elementos para... Existe uma coisa aqui muito clara posta à mesa, que eu acho que é o ponto básico. É o ponto básico da nossa relação com os times. São jogadores em campo. É um investimento feito em campo. O investimento feito pelo Vasco, que gastou muitos milhões de reais para montar o elenco ano passado, e, por consequência, ainda, por tabela, parte desse elenco se manteve esse ano, se rasgou muito dinheiro. Um dinheiro que, no caso do Botafogo, não foi rasgado. Porque a maneira como o Botafogo, dentro de todos esses processos de SAF, construiu o time, foi muito mais inteligente, mas talvez mais eficiente. A pergunta é mais simples. Vamos supor que antes do texto, vamos supor que 777 pinta lá no Botafogo. Eu acho que anteriormente há sim camadas de sorte. Acho que há uma discussão aqui. Porque o seu terno, esse seu boné de beisebol. Pois é, não. Falando, você nunca mais vai enfrentar Flamengo em condições de desvantagem. O fato do Botafogo. Agora, o do Botafogo também usa boné. Também é fanfarrão. Também tem frases de impacto. Não com terno com boné de beisebol. O ponto anterior, o fato do Botafogo ter sido vendido para o John Textor é um elemento de sorte, sim. Até agora a gente pode dizer que é um elemento de sorte, sim. Porque a maneira como ele trata o negócio e o futebol, que eu acho que foi atualizada pela relação que ele construiu com o torcedor alvinegro, que ele virou um popstar, ele virou um cara que ganhou faixa. E a relação dele com o Botafogo é diferente. Pois é, fez Tudo bem, a Bélgica é um país pequeno, não tem uma liga expressiva, mas o Molenbeek caiu. E ele parece que nem liga, não sabe? O Lyon tá todo enrolado. Desastre. O Crystal Palace ele quer se livrar. Exatamente. Né? E aqui ele virou o salvador da pátria. O Botafogo virou um lugar onde talvez que tem envolvimento. Justamente pela falta de fair play financeiro. Porque aí o dinheiro dele tem impacto. Aí ele pode ser herói, né? Eu acho que talvez a ausência de fair play financeiro é uma coisa que torna os clubes brasileiros mais atraentes para... eu tenho outra pergunta sobre a torcida, né? Porque eu, com certeza, a gente foi para muitos jogos de Botafogo com 3 mil no estádio. Muito comum, 3 mil no estádio. Manchester City, por exemplo. Manchester City estava na terceirona, mas ainda teve mais que 3 mil, né? 10 mil, 15 mil ainda. Ainda assim, quando chega o dinheiro, tem conflito às vezes dentro da torcida, com uma musiquinha dentro da torcida leal, cantando para os outros,
onde você estava quando a gente era um grande M. Sim. Existe qualquer coisa nesse tipo dentro da torcida de Botafogo? Eu acho muito pontual, assim. Óbvio que tem aqueles que levantam, eu estava em todas aquelas situações quando o Botafogo caiu e você não, e você é mais modinha, mas isso não faz parte da narrativa maior, não. Até porque esses caras com certeza olharam para o Nilton Santos lotado na final da Libertadores e se encantaram, porque aquilo, que queira que não, é o que documenta o tamanho da torcida, é o que documenta o fato deles também pertencerem àquele fenômeno. Então, acho que isso é pequeno. Deve ter um ou outro, mas nada que seja protagonista dessa história. Tim. Muito bem. Esse tema ainda rende muito, né? E a participação do Rodrigo Capello pode ser importante. Vou lançar essa sugestão para ele. Olá, boa tarde, bem-vindos à Seleção Sport TV, começando agora com o Paulo Nunes, o Pedro Moreno, a Ana Thaís Matos. A gente acabou de exibir aqui no Sport TV a entrevista do Arthur Jorge, do Alex Telles, daqui a pouquinho. Vendo o Guilherme Almada, o uruguaio que comanda o Pachuca, também um jogador do Pachuca vai falar. Véspera da estreia do Botafogo, evidentemente, destaque do programa de hoje, Mundial de Clubes, como também uma revista do Campeonato Brasileiro. Vocês já viram a seleção oficial da competição, o Prêmio Craque do Brasileirão. Ontem a ESPN fez a dela, a Bola de Prata, e hoje tem a do Seleção Sport TV. A gente passa o campeonato inteiro mostrando o craque da rodada, seleção da rodada, gol da rodada. Hoje é dia de passar tudo isso a limpo e fazer as nossas enquetes finais do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Ana Thaís Matos? Bem-vinda. E aí, Rizek, beleza? E é claro que a nossa seleção vai ser a melhor de todas. Lógico. É óbvio, né? Assim espero. Só a nossa opinião importa, né? Exatamente. Pedro, Paulo Nunes, temporada interminável, né? Assim, ainda tem coisa para acontecer, tem jogos importantes ainda para acontecer, como é o caso do Mundial com o Botafogo. Mas acho que foi uma temporada, dentro acho que das limitações que a gente tem aqui no futebol brasileiro, foi uma temporada interessante, né? De muitos altos e baixos, de muita coisa boa para observar. Pensando em seleção brasileira, em clubes, Libertadores, parece que tem 3 anos dentro de um ano na temporada do futebol brasileiro. O céu é o limite, né, cara? Botafogo ganhou, eu ia falar Taça Rio, mas ganhou Taça Rio. E aí, na época, o Barbosa fez um post dizendo que ia ser a primeira de muitos títulos ou de muitas taças. E aí veio o que realmente importa: a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. E como é que um time desse vai para o Mundial? Eu vou passar essa pergunta para quem já teve essa experiência. Eu vou pular o Pedro, porque o Paulo já teve essa experiência, né? De ir para o Mundial e encarar um gigante europeu numa época em que as coisas eram bem mais equilibradas, inclusive, né? Aliás, ele foi 2 vezes. Ganhou quantas, Paulo? Perdi as 2. Perdeu as 2. Infelizmente. Mas ter essa experiência de lá num tempo. E olha, foram jogos muito equilibrados. Tanto o Grêmio em 95 como o Palmeiras em 99 foram partidas que quando a gente revisita o jogo, foi lá e cá. Ataque e defesa, bem diferente do que hoje é o cenário quando o sul-americano enfrenta o europeu, que é defesa. Quando der, a gente chega lá e chuta uma bola no gol. Isso quando enfrenta o europeu, né? Quando enfrenta o europeu, porque em metade... para quase todos também. Em metade das ocasiões, né, de 12 para cá, quando o último sul-americano conquista o mundo, que é o Corinthians, em metade das ocasiões, nem na final a gente chegou, paramos na semi, o que leva o Botafogo esse ano, inclusive, a jogar a partir dessa fase, né? A disputar o campeão das Américas, as quartas de final, campeão da Libertadores contra o CONCACAF. Se passar, pega o Al-Ahly na semifinal e aí na final o Real Madrid. Só o europeu tem vaga garantida na final, porque é o que realmente está acontecendo, é o que reflete o futebol de clubes. Então, assim, um time que ganha de forma inconteste o Brasileiro e a Libertadores, com que espírito viaja para o Mundial de Clubes, que tem se tornado missão impossível aqui na América do Sul? Paulo, boa tarde e bem-vindo à Seleção. Boa tarde, André, Aninha, Pedro, boa tarde a todos. É diferente em relação a quando eu disputava. Eu acho que é um fator que agrega mais ao Botafogo do que da minha época. O Botafogo sai de um título, né, de 2 títulos, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e viaja para jogar em 3 dias depois. Então, você imagina como está a confiança desses caras, como eles vão jogar leve. Achei que você falar do cansaço, não, da confiança. Eu posso falar uma coisa, estamos falando muito do cansaço, e é óbvio que você sente no final de uma temporada. Só que é tanta alegria, tanta coisa positiva para esses caras. O cansaço é o mínimo detalhe que eles vão ter, né, nesses jogos. É óbvio que lá no final do jogo, uns vão sentir mais do que outros, mas, André, eles estão indo para uma competição em que todos os jogadores, eu só posso te garantir, sem exceção, o sonho é disputar o Mundial, o Intercontinental, como queira.
a confiança que ele sai daqui, o trabalho feito, bem desenvolvido, né? Não foi títulos que você, acharam a Libertadores, acharam o Campeonato Brasileiro. Tem muito tempo que eu não venho no programa, então eu tenho que falar desses caras, cara. A temporada que esses meninos fizeram do Botafogo é impressionante. A gente conversou com o Savarino no Boleiragem e eu indaguei ele uma coisa que eu vou levar para eles, para o treinador agora. O Arthur Jorge, ele conseguiu fazer uma equipe tão forte, tão poderosa, que você, dentre os 11, 7 ou 8, você fica na dúvida quem foi o mais importante. E quando isso acontece, é a mão do treinador. É óbvio que você tem que ter matéria-prima. E esses caras são, na minha opinião, as melhores matérias-primas que tem no futebol brasileiro. Só que se o treinador não souber encaixar esses caras, não souber tirar deles o potencial máximo, não se forma um time como o Botafogo fez esse ano. Muito difícil. Esse ano, quando eu não trabalhei em jogo do Botafogo, eu parava para ver, porque dava gosto de ver futebol, dava gosto de ver entrega, dava gosto de ver cada um querendo vencer. Então, eles estão indo para lá com o ego aqui, ó. E isso é bom, porque quando a gente ia para lá, a gente ficava 6 meses esperando para chegar dezembro, para ficar 10 dias treinando. Às vezes mudava muito o time. Mudava o time, mudava a mentalidade que a gente tinha vencido a Libertadores em junho, e você tinha que esperar em dezembro. Então é diferente. Esses caras têm tudo, e eu acredito muito. E eu acho que eu sempre sou um cara que que mais acredita e fico sozinho. Mas eu acredito muito que esse time pode ser campeão da Intercontinental. Acredito mesmo. Até contra o Real Madrid? Até contra o Real Madrid. Vamos esperar chegar a final, a gente debate mais Real Madrid e Botafogo. Cara, confiança não falta, né? Como a gente colocou aqui, o céu é o limite. O time está muito confiante. O Pachuca, adversário de amanhã, ao contrário do Botafogo, que está numa pegada forte, não atua desde o dia 9 de novembro. Questões de calendário levaram o Pachuca nesse momento a não estar jogando. E o Botafogo tá ali, ó. Viagem para cá, viagem para lá, jogo para lá. Qual é o perigo, por aquilo que você observou, assistiu, pesquisou do Pachuca, Pedro Moreno, qual o perigo amanhã para o Botafogo na estreia do Mundial? O nome oficial é Intercontinental, mas já era assim também nos anos 80, é Mundial de Clubes. Qual o perigo para o Botafogo amanhã contra o Pachuca, na sua opinião? Tudo bem, Rizek, boa tarde para você, Aninha, Paulinho, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Então, desde domingo de lá, já depois do título, eu já comecei a assistir alguns jogos do Pachuca, assisti os 4 últimos jogos do Pachuca e a final da Conca Champions, que foi lá em junho. É mais ou menos a base do time que foi campeão lá atrás em junho, porém com um desempenho desastroso nesses últimos 6, 7 meses, né? É uma equipe que tem bons valores individuais, tem o Salomão Rondon, que é o principal jogador, o mais conhecido, venezuelano, artilheiro, mas tem também o Idrissi, que é o ponta esquerda, destro, jogador que é muito habilidoso, que tem a jogada característica de trazer para dentro e finalizar, mas também tem uma jogada de profundidade, o marroquino, que já foi convocado para a seleção do Marrocos na temporada passada. Para mim, é tecnicamente o melhor jogador do time, é um cuidado que o Botafogo tem que ter ali, pelo lado direito, até porque muito provavelmente não vai ter o seu sistema defensivo pelo lado direito titular, já que o Vitinho está fora e o Bastos também, é difícil da gente imaginar o Bastos sendo titular. Então acho que a grande preocupação do Botafogo tem que ser esse lado direito defensivo, mas também tem o De Ossa, que é o camisa 6, que é o meio campista, que está jogando mais adiantado como um meia, que é um jogador que tem um arrasto, que consegue adiantar. A gente está vendo o Campinho, é o De Ossa lá pelo meio. Ele é um segundo volante de origem, mas está jogando um pouco mais adiantado porque tem muita qualidade no passe, é muito rápido, veloz, canhoto, finaliza muito bem de média e longa distância. Então, outro cuidado que o Botafogo tem que ter é conseguir proteger ali a frente da área para evitar essas finalizações de média e longa distância. E o Idrissi, o ponta esquerda que eu falei. Brian Gonzalez também, 21 anos, colombiano, tem sido convocado recentemente para a seleção da Colômbia, é um lateral esquerdo de muito apoio, vai muito à frente. Então, esse lado esquerdo é muito forte. Então, a grande atenção, acho que o Botafogo tem que ter é pelo lado direito. Agora, dito isso, a discrepância técnica, não só individual, mas coletiva, principalmente, é muito grande. É um time que é muito frágil defensivamente e são fragilidades que encaixam muito bem com os pontos fortes do Botafogo, que é justamente um time de ser muito ágil, muito rápido na transição, de sair muito bem em velocidade. É um time que por várias vezes sobe para pressionar a saída de bola do adversário, mas sem muita organização. Então, os dois zagueiros são lentos,
Então, por várias vezes, sobe a linha de marcação e essa última linha fica muito exposta. Então, assim, é um prato cheio para a velocidade de Luiz Henrique, de Almada pelo lado esquerdo, Savarino. Esse facão que o Igor Jesus faz muito bem nas costas da marcação é algo que o Botafogo pode explorar muito bem. Assim, é óbvio, pode ser que o Guilherme Almada, técnico do Pachuca, venha com uma formação, de repente, um pouco mais defensiva, estudando o Botafogo e percebendo... Os caras não jogam desde 9 de novembro, devem estar tomando café com o Botafogo, almoçando o Botafogo, jantando o Botafogo, sonhando o Botafogo. E pode ser que ele traga, de repente, uma estratégia que ele não trouxe em nenhuma das formações desses 17 jogos do Apertura. Nenhum desses jogos ele trouxe uma formação, por exemplo, com 3 zagueiros, ou jogando com linha de 5, até contra os principais adversários da parte de cima da tabela do Campeonato Mexicano. A formação base é esse 4-3-3 e sempre ofensivo, buscando o jogo, tentando sair para o jogo. Pode ser que, de repente, contra o Botafogo, ele tenha uma estratégia diferente. De repente, baixar um pouco mais o bloco, de repente, segurar um pouco mais, mas vai me surpreender. Assim, acho que, estudando o Pachuca, o que eu tenho para falar para o torcedor do Botafogo é que, assim, as notícias são boas. É um adversário que, tecnicamente, é inferior ao Botafogo. Agora, tem que entrar desde o início com a concentração lá em cima, porque é um adversário que tem valores individuais ali, que tem condições de repente, numa jogada, acabar decidindo o jogo. E, de repente, assim, é um jogo decisivo. Você falou com relação à questão da motivação. A mesma motivação que tem o Botafogo, óbvio que os caras do lado de lá estão motivados também. Então, se de repente o Pachuca sai na frente, já é um cenário mais difícil para o Botafogo conseguir encontrar esses espaços que eu citei agora há pouco para tentar buscar uma virada. Então, tem que iniciar o jogo já com grau de concentração lá em cima, porque o Botafogo é realmente, tanto individualmente como coletivamente, uma equipe bem superior. A gente está mostrando aqui a sala de coletivas do estádio 974, onde amanhã o Botafogo estreia no Mundial contra o Pachuca. Estava marcada para 13h, está com um pequeno atraso. A entrevista do treinador uruguaio que dirige o Pachuca, o Guilherme Almada. Não sei qual jogador eles vão levar, a gente vai mostrar ao vivo aqui para vocês. Eu acho que essa sala de conferência não trouxe muita sorte para mim, porque nas duas que eu fui, eu perdi, né? Talvez se eu não tivesse sido... Tu foi o escolhido para as duas? Eu fui escolhido para as duas. Eu acho que pensando nisso agora aqui, poderia falar, não, deixa eu quieto no hotel. Você foi o cara que falou, então. Na verdade, o Felipão, ele estava testando o seu poder de comunicação, ele estava te lançando já pro lançando futuro, como comentarista lá na frente, Ele estava te lançando pro futuro. As duas o Felipão me levou, as duas deu isso. Ele estava te lançando pelo pro Palmeiras, futuro. Cara. Exatamente, né? E assim, você já era bom de lábia. Sempre fui, desde menino. Lá de Pontalina eu já dava meus pitacos. Agora, o resumo assim, do Pedro, né? Assim, Botafogo, portanto, vai encarar um time inferior. Um time que veio com uma campanha até assustadora, se você olhar o que eles fizeram na Apertura, no torneio Apertura nesse semestre. 16º de 18 clubes. 3 vitórias em 17 jogos. 3 vitórias, 4 empates, 10 derrotas em 17 jogos. Agora, estão descansados, não jogam desde 9 de novembro, sem ritmo. Sem ritmo então, muito tem que ver o que vai pesar mais, o sem ritmo, o cansaço. Sem ritmo. O sem ritmo pesa mais para você. André. É óbvio que ele vai estar descansado, mas assim, perde tempo de bola, perde tempo de movimentação. O ritmo de um jogo é importante. A gente sempre fala isso. O jogador, às vezes, ele treina a semana inteira forte demais. Potência, finalização, chute, a perna fica pesada. Quando você vai pro jogo, você não acha o tempo da bola. O que eu lembro é que o Pachuca jogou... Coreia do Sul. Coreia do Sul. O que eu lembro é que o Pachuca jogou o Mundial de Clubes contra o Grêmio em 2017. O Grêmio precisou até da prorrogação para passar pelo Pachuca. É um clube 7 vezes campeão mexicano, 6 vezes campeão da Conca Champions, né, que é o torneio continental deles. É um clube de tradição. Eu esperava uma entrevista mais viva, assim, sabe? Assim, estamos representando uma torcida, um país. Mas sabe o que eu acho também ali? Eu acho que eles têm muito medo da tradução, de entender errado e além da timidez que ficou nítida nos dois, mas eu acho que tem um pouco de receio em relação à tradução, porque a tradução ela não é literal, né? Ela faz um apanhado dessas traduções simultâneas. Então ela te dá elementos para você formular o que a pessoa em tese te perguntou. E aí sim, então o que me parece é isso, assim, a minha experiência em trabalhar em coletivas desse formato é a insegurança com a tradução. Eu fiz um evento da FIFA há uns 6 anos. Eu tô dizendo direitinho aqui? Fiz alguma bobagem? Não, você tá ótimo. Algo... Faltou da... Mas eu fiz é que eu fiz um evento da FIFA há alguns anos e muitas pessoas falavam exatamente isso. Nas muitas traduções não é a tradução literal. Então eu acho que eles pegam as ideias centrais da pergunta e levam para o interlocutor e aí ele entende da melhor forma e por isso que as respostas são mais curtas. Pelo menos essa sensação que eu fiquei.
fiquei. Não, entendo, perfeito, é plausível. A questão é a seguinte, você tá lá mexendo com milhares de corações. Mas o Mundial é sempre mais gigante pra nós do que pro resto do mundo, né? Pode ser. A gente vai lá, vamos ganhar! Exatamente, e eles eu vão lembro, lá só pra mais um jogo. Por exemplo, as entrevistas do Tite em 2012, emotivas, falando pra torcida, mexendo com o torcedor, do Renato em 2017... do Jesus, até já acabou a entrevista, foi bem rapidinha. Me canto aqui, não perdemos nada. Só tava esperando você tirar do ar. Que horas que tá sendo lá qual o fuso horário? Fuso? Mais 5, talvez? Mais 5, então é mais? Porque se fosse de manhã também, dá uma preguiça também pra dar entrevista? Ah, cara, pode ser. Então, assim, 7 horas da noite lá, né? Não, então tá tranquilo. 7h30. Então, assim, 6 horas. Eu sei lá, fico lembrando, assim, as entrevistas tão emotivas. Até do Abel, quando foi com o Palmeiras nas 2 vezes. Falando pro torcedor, mexendo com o do torcedor. Ali, cara, realmente, realmente estamos jogando muito mal, mas fomos campeão lá atrás. Protocolar, enfim, né? Entrevista não ganha jogo, eu sei. Mas é um sinal, assim, da uma maneira como você mexe com o seu torcedor. E o Arthur Jorge, mais cedo... o Botafogo hoje falou primeiro, a gente vai mostrar como foi a entrevista do Botafogo para vocês que não puderam acompanhar ao vivo. Dá uma olhada. É que nós é importante conhecermos aquilo que é o nosso rival. Nós temos que conhecer aquilo que é a equipa contrária e temos feito de uma forma muito capaz naquilo que é o conhecimento, mas há uma questão para mim importantíssima que é nós podermos olhar para dentro daquilo que nós temos que fazer. E isto para mim é o fundamental. É nós saber aquilo que temos que fazer dentro de campo, aquilo que a equipa tem necessariamente de fazer para conseguir ser superior ao adversário, porque este adversário tem alguns contextos diferentes, bolas paradas, tem uma forma de jogar também que cria algumas dificuldades na forma como é competente naquilo que é a sua circulação de bola, uma equipa que tem mais alguma desorganização defensiva naquilo que é o procurar encurtamentos sobre o adversário, portanto temos aqui alguns aspectos que para nós são fundamentais e que nós iremos partilhar com a equipa também, porque, como disse, durante este dia passado nada fizemos, vamos ter a oportunidade, como hoje fizemos no treino, de ter alguma parte mais estratégica para que amanhã possamos complementar e dessa forma todos os jogadores ficarem identificados com aquilo que é o adversário, mas para mim fundamental é podermos nós estar e estamos muito identificados com aquilo que nós temos que fazer, com aquilo que nós fazemos diariamente em cada um dos jogos, para conseguirmos ter amanhã uma ideia e uma matriz muito igual àquilo que costuma ser este Botafogo. O meu conselho para os jogadores tem sido de que nós possamos festejar muito, mas festejar dentro de campo, onde eles são mais felizes, onde eles gostam de estar, onde eles se sentem mais confortáveis. Acho que é o melhor sítio que podem ter para festejar aquilo que fizeram, aquilo que conquistaram até hoje, para poderem dentro do campo mostrar toda esta alegria que com certeza está dentro de todos nós. Portanto, se cada um deles trouxer essa alegria para cá para fora e dentro do campo for capaz de fazer com que essa alegria seja potenciar aquilo que é o seu lado competitivo, não há forma nenhuma melhor de festejar do que estar dentro de campo e ganhar jogos. Isso é uma atitude e um comportamento de campeão. E eles são campeões. Pô, uma entrevista muito mais viva, cara. Mais forte, Pra falar do time dele e do adversário, inclusive. Ele sabe a importância que é também esse jogo, né? Pro Botafogo, pro Brasil, como nós brasileiros levamos a sério e valorizamos muito o Mundial, Intercontinental, seja lá o que for. Agora, Mundial. Eu gosto de chamar de Mundial também. A FIFA que pediu para que fosse mudasse a nomenclatura para que não houvesse uma confusão desse Mundial com o Mundial de 2025. Mas realmente, quem ganhar vai ser o campeão mundial. Campeonato Mundial de Clubes esse ano, Copa do Mundo ano que vem, que vai acontecer a cada 4 anos. Mundial de Clubes esse ano. Você vai jogar o Intercontinental ou o Mundial de Clubes? Mundial de Clubes. Flamengo é campeão do mundo. Nunca, São Paulo é campeão nenhum do mundo. momento se falou Intercontinental. Grêmio é campeão do mundo nos anos 80. É Mundial de Clubes. Com o nome de Copa Intercontinental, mas é Mundial de Clubes, e ano que vem é a Copa do Mundo de Clubes. E outra, André, você estava falando da força da entrevista do Arthur Jorge, e ele falou ali de alegria, né, que a equipe dele joga para se divertir, para desfrutar dentro de campo. E ele está vindo, ele tá há um dia também, né? A empolgação dele está vindo do título. Não, o cara tá aceso. O homem não para, velho. Terça-feira ganha do Palmeiras. O coração dele não abaixa. Sábado vai ganhar do Galo. Exato. Quarta ganha do Inter. Não, ele não foi Domingo ganhar. do São Paulo. Então, assim, a adrenalina dele tá ele não foi só ganhar, o outro não joga desde 9 de Exato, novembro. Tá a diferença que eu tô te falando, até de postação da voz. O outro tá hibernando. Ele não foi só ganhar, né? Ele foi decidir campeonatos. Ele foi decidir campeonatos. Ele viaja pra Argentina, já depois de uma vitória épica em cima do Palmeiras. Ele viaja pra Argentina, ganha só Libertadores num jogo dificílimo. Aí viaja pra Porto Alegre. Só jogo grande. Só jogo grande. E assim, longe de mim querer não valorizar o cansaço, o Paulo Nunes falou que nesse nível que eles estão muito mais focados.
Mas, cara, é puxado. puxado. É muito voo, cara. A gente está morrendo aqui, eu tô reclamando hoje. Nossa, tô cansada. Os caras pegaram uma perna de 14 horas. Não, mas 14 horas você viu o aviãozinho dos caras? Pô, mas do mesmo jeito. Vai tirar mais onda ainda, fazer mais vídeo. Aqui, ó, tô no Patriots, né? New England Patriots, Exato, meu. Agora... Os caras estão num nível, Pedro, assim, que um jogador de futebol, vou dar um exemplo básico, a maioria dos jogadores de futebol estão vendo o programa, então falando assim, cara, a gente podia estar lá. A gente que tinha que estar lá, é assim que é. Cara, tem cara que tem uma chance. O pessoal entrevistou o Donizete outro dia. Cara, ele falou, eu tive uma chance na minha vida. Exato. Tem jogador com uma história gigante no futebol que teve uma chance na vida de É isso. Deixa eu pegar o seu gancho, cara. Você me convenceu. Porque assim, eu tava no Newton Santos domingo e assim, fiquei com um pouco de dó. Eles são milionários. Eu falei, cara, eles vão sair daqui direto pro aeroporto, viajar 15 horas... chegar na madrugada de segunda para terça com um fuso horário absurdo, foram treinar, vão dar entrevista, vão pro jogo. Imagina, esses caras já estão com um fuso horário, como é que eles dormiram? Mas você me convenceu, cara. Quando você tá numa sequência assim de adrenalina, você tá lá ganhando, vencendo, viajando, conquistando, eu acho que o que a gente viu na entrevista é um pouco reflexo disso mesmo. O Botafogo tá vivo, cara. Tá inteiro. Assim, ele o Botafogo tá querendo mais, ele quer abraçar o mundo. Você vai a São Paulo, ganha do líder e então bicampeão brasileiro de 3-1. Aí você vai pra Argentina, ganha do Galo com um jogador expulso aos 40 segundos. Nunca tinha acontecido antes, ser campeão numa final jogando com um a menos desde 40 segundos. Aí você vai pra Porto Alegre, pega o então melhor time do retorno, que era o Inter, ganha o jogo de 1-0. E aí vai fazer o jogo do título e ganha sem nenhum susto, né? Do São Paulo, 2-1. Realmente, cara, o cansaço, ele só vai bater depois do Mundial. Isso é combustível, eles estão cheios, a gasolina ali tá completa. Você me convenceu, cara. E aí, André? E os outros estão lá hibernando. Se fosse ficar 15, exatamente, já tô de férias, tem que voltar em janeiro, podia estar lá no Mundial. Os outros vai por mim, os caras ficam mais 10 dias aí. De 17, não jogo desde 9. Realmente, cara. Isso é combustível pra eles, E tem dois aspectos, assim, primeiro o lixo que é o nosso calendário, porque assim, o Botafogo, se está chegando nessa situação num campeonato mundial, é porque o nosso calendário é muito mal feito. Agora, por outro lado, o adversário também. O Botafogo só está nessa situação porque está conquistando, porque está ganhando. O Pachuca está um mês sem jogar, não é porque o calendário mexicano termina um mês antes do Mundial de Clubes. Está acontecendo. Está, inclusive, nas finais do Apertura. Só que foi o antepenúltimo colocado, foi eliminado na primeira fase e por causa disso é que está um mês sem jogar. Então o Botafogo está nessa situação porque está conquistando, porque chegou até a reta final de Campeonato Brasileiro, porque chegou até a final da Libertadores. Agora, é óbvio, o ideal seria que o Botafogo tivesse aí pelo menos uma semaninha ali de preparação entre a final, entre a última rodada do Campeonato Brasileiro e o Mundial. André, vou te dar um exemplo que isso passou comigo. Em 99, nós disputamos a final da Sul-Americana, que era a Mercosul, hoje a Sul-Americana, dia 29 de dezembro. A gente entrou de férias dia 30 de dezembro. Jogamos dia 23 e 29, 2 finais Cruzeiro. E, a gente estava super bem. 95 jogos na temporada e não existia essa parada de cansaço. A gente queria jogar, a gente queria conquistar. Esses caras estão no ápice da carreira deles. São jovens que querem mais, conquistar mais, vencer mais. E não tem nada melhor do que estar aí nesse lugar. Você pode ter certeza. E o Arthur Jorge deu uma entrevista, para mim, no Troca de Passes, que, assim, eu sei que isso pode parecer beabá, mas é legal ouvir, né, do próprio profissional. Ele tem 2 caras da comissão que estão sempre 3 jogos à frente dele. Sim. Ele prepara o jogo, o próximo jogo. E ele tem 2 caras sempre preparando 3 jogos antes. Então, no domingo, ele já tinha estudos no domingo do Pachuca, que ele ia se debruçar no avião, ele ia pegar o estudo pronto. A comissão já estudou tudo, pode falar, mas já tinha o estudo pronto para o jogo se passar de amanhã contra o Al-Ahly. E já tem o Real Madrid também, ou seja, 3 jogos antes, que é o padrão da comissão do Botafogo. Ter sempre 2 pessoas estudando 3 jogos antes dele, que está sempre debruçado sobre o próximo compromisso. Então, assim, o estudo, ele pegou, já está pronto, agora não tem nenhum estudo maior do que a confiança e a bola que o Botafogo está jogando nesse momento. Exatamente. Né? E tem uma coisa que eu vou te falar, que aí vai da qualidade e da capacidade de quem faz esses estudos. Porque em 90, eu vou te contar uma história que você vai morrer de... Em 91 nós fomos jogar contra o América de Cali.
E esses caras que foram fazer o estudo do América de Cali... Era que é Libertadores? Exatamente. Flamengo e era pré-internet. Não vou falar o nome ainda. Não vou falar o nome. Hein? O cara fez os estudos, aí chegou um ponto que falaram que o Rincon era lento. Foi 5-1 pro América e o Rincon atropelou a gente. Esse aí pode deixar solto. Esse cara aí você pode deixar livre. A gente no banco falava, esse cara aqui é lento. Os caras foram lá ver o jogo ou ligaram pra alguém? Não, foram ver o jogo. Fizeram todo o trabalho pra gente. Esse aí deixa solto. A gente ficou impressionado com o lento do Rincon. Bom, pessoal, fico por aqui. Tem mais conteúdo pra editar aqui, então não vou encerrar com muito lenga-lenga. Eu vou já fechar o vídeo. E é isso, pessoal. Olha só. O Pachuca não é uma baba, mas também tá longe de ser um time muito temido, tá? A fase boa do Pachuca passou. Foi uns 5 meses atrás, quando ganharam a Champions da CONCACAF. Agora estão mal no campeonato deles lá, na apertura. Então é hora de a gente dar uma porrada, conseguir aí fazer o resultado no primeiro tempo, até se for o caso. Segundo tempo, poupa os jogadores, segura a onda e se preserva para fisicamente enfrentar o Al-Ahly. Pessoal, vou ficar por aqui. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, tem planos de R$3, de R$5, isso ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias para vocês. Fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.